Glória a Deus. Agora sim. Livro de Abacuque. Pode ficar sentado mesmo, abra sua Bíblia no livro de Abacuque. Capítulo de número 2, versículo de número 4. E aí depois a gente pula para Hebreus, capítulo de número 11. Versículo de número 1 e versículo de número 6. E depois a gente mergulha em Gênesis, capítulo de número 37, não para ler, mas para entendermos o que nós iremos ler nesse momento. Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz assim: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Repitam após mim: mas o justo viverá pela sua fidelidade. Talvez na sua tradução esteja diferente. Tem alguém com uma tradução diferente dessa? Diz como? Mas o justo viverá pela fé. Pronto. Não tem problema. Hebreus, capítulo de número 11. Versículo de número 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho, fale comigo, testemunho, de que tinha agradado a Deus. Versículo de número 6. Sem fé é impossível agradar, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, nós vamos nesse momento agora mergulhar um pouquinho na palavra. No início talvez seja um pouquinho complicado, mas depois a gente é igual aqueles carros velhos, a gente vai, mas quando pega de uma vez e vai embora. Né? Tem irmãos aí que ou tem carro assim, ou já viu uma cena parecida. Né? Pois bem, nós lemos alguns textos da Bíblia Sagrada, alguns versículos, que fala, o primeiro que nós lemos em Abacuque fala sobre que o justo viverá pela sua fidelidade. Na sua tradução, talvez tenha fé, é a mesma, só que essa tradução, fidelidade, está mais próximo do original, da palavra hebraica. No texto em Abacuque, a parte B do versículo de número 4, no original hebraico não diz fé, diz emuná, que quer dizer também fidelidade e mais algumas coisas que nós aprenderemos aqui nessa noite. Que pela emuná, fale comigo, emuná, mais forte, diga emuná. Olha para quem está do seu lado e diga: você precisa ter isso aí. O que você vai entender hoje vai mudar a sua vida.
vai mudar o seu conceito, vai mudar a sua história. Não é que eu vou fazer isso, mas isso tudo já está dentro de você. Você só precisa entender tudo que está dentro de você. Você anda, passeia, sobe e desce com tudo isso que nós vamos explicar aqui nessa noite dentro de você. O problema é que eu e você precisamos mudar isso aqui. Como é o tema do congresso? E aquela palavrinha que significa mudança de mente ou mudança do seu próprio pensamento. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pois bem, o justo viverá pela sua fidelidade ou pela sua emuná. Em Hebreus capítulo 11 diz que, ora, a fé é o firme fundamento daquilo que não vemos. Aquilo que não vemos, que não conseguimos apalpar. E a comprovação daquilo que esperamos que aconteça, ou seja, o invisível, vindo à existência. Isso é fé. Fale comigo, fé. A tradução da palavra fé é crer em algo ou em quê? Pela crença religiosa é isso. É crer em algo ou em quê? Ou aquilo que não existe. Isso é fé. E o que é emuná, Esaú? Emuná é algo que é fé e muito mais profundo do que fé. Emuná é infinitamente mais profundo do que fé. Por quê? Vou explicar. Se você chega aí fora e pergunta a um não evangélico, você tem fé? Ele diz o quê? Que sim. Você acredita em Deus? Ele diz o quê? Sim. Se você chega para um ladrão que acabou de roubar o que não lhe era seu e pergunta para ele, você tem fé? Tenho. Diz ou não diz? Diz. Porque na verdade ele tem mesmo. Você acredita em Deus? Acredito. E aí você percebe que a fé dele não o proibiu de roubar. A fé dele não o proibiu de matar. Não o proibiu de fazer coisas truculentas. Mas ele está dizendo que tem fé. Ele está dizendo que tem fé. Então, qual é a diferença de fé que eles dizem que tem e a fé que nós dizemos que temos? Se fé é crer ou crença em que ou em algo, qual é a diferença? Nenhuma. Porque relacionamos a nossa fé a Deus, assim como eles também relacionam a fé dele a Deus. Porque falou em fé, falou em Deus. Aí qual é a diferença? A diferença está em emuná, que também é fé, mas fé sem fidelidade não pode ser fé. O ímpio mata, rouba e se perguntar, ele diz, eu tenho fé, eu creio que Deus existe. Mas nós não lemos aqui em Hebreus? Que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o busca. Mas eu te pergunto, o ímpio obedece? De jeito nenhum. O ímpio mantém a sua fidelidade para com Deus? De jeito nenhum. Então aonde é que mora a diferença? É aí que eu quero que você entenda que fé não é errado, mas é raso. E Deus me trouxe aqui para te levar em algo muito mais profundo do que somente dizer, eu tenho fé e creio que Deus existe. Porque dizer que Deus existe, até o ímpio diz, mas manter a sua fidelidade para com o Deus que você crê, só a igreja pode fazer isso. Você e eu nunca podemos dizer que crê em Deus, que tem fé, que tem emuná, se você não é fiel a Deus. Por quê? O que é emuná? Emuná, fale comigo, é fidelidade. Repita após mim. Fidelidade. Mais forte? Fidelidade. Firmeza.
constância, lealdade, honestidade, agir de tal maneira que inspire confiança em outras pessoas. Isso é emuná. Nós vamos identificar nessa noite a diferença de quem tem só fé ou quem tem emuná nessa noite aqui. Vocês vão comigo? Viaja comigo na Bíblia? Amém. Livro de Gênesis, capítulo número 37. Não precisa ler. Fala sobre a história de José. E o interessante da história de José, e eu vou me apressar bastante, o interessante da história de José é que se começa com um sonho. A história de José se começa com um sonho. José teve um sonho. E ele correu para o pai e disse: olha, eu tive um sonho. O que foi que você sonhou? Ele disse: eu sonhei que a gente estava no campo, colhendo os feixes, e aí um dos meus irmãos ficaram tudo deitadinho, e o meu ficou de pé. Aí todo mundo olhou assim: que armada é essa? O mais novo, 17 anos, colheu um feixe que ficou em pé, e a gente tudo caba macho, já adulto, o da gente ficou deitado. Pois bem, passou. Aí de repente o jovem diz: tive outro sonho, ainda talvez tirando até a remela do olho. Outro sonho, conte, o pai dele disse. Dessa vez não foi vara não. Dessa vez eu vi algo de cima. E quando eu olhei para cima, eu vi o sol. Eita, diga, imagine um jovem de 17 anos contando assim: olha, dessa vez não foi vara, não foi um feixe de lenha. Eu vi o sol e a lua. O pai olhou assim, e 11 estrelas faziam o quê? Se encurvavam diante de mim. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem teve o sonho foi Mas quem sonhou por José? Quem? Fale forte, querido. Tenha convicção do que você está dizendo. Quem? Está parecendo que você está em dúvida e com medo de falar e acabar vacilando. Quem sonhou por José foi? Então veja só. Quem planeja para a nossa vida algo ou o nosso futuro, não somos nós. Nós simplesmente sonhamos aquilo que já foi planejado e sonhado por Deus para a nossa vida. Na vida de alguns é muito fácil, na vida de outros é com muito sofrimento. Mas o bom é que todos chegam no mesmo objetivo. José está tendo um sonho que na verdade é um plano de Deus, que Deus sonhou para a vida dele. Vê, que coisa interessante. Só que junto com esse sonho de sol e lua e 11 estrelas, feixes se curvando diante dele, no sonho não tinha, meu pastor Joelson, o que ele iria passar para galgar. Nada nesta vida é fácil. Nada, absolutamente nada nessa vida é fácil. Mas se ele sonhou para você algo, não se preocupe não, tu vai sonhar também junto com ele. Acredite piamente que você vai sonhar junto com ele. As circunstâncias que vai acontecer para te levar até o cumprimento do sonho, talvez seja dolorida, mas não importa. Porque o detalhe lindo dessa história é que escrito está que Deus estava com José em todo o processo. Aí ele tem um sonho. No momento em que ele tem um sonho, o jovem não tem culpa de nada. Ele simplesmente sonhou, ele nem queria sonhar, irmão.
Mas ele simplesmente sonhou. Fazer o quê? Diga, você sonha porque você quer? Ninguém sonha porque quer. Acontece. E você dormir algo de sonho de barriga cheia. Quando é barriga cheia? Barriga cheia não faz ninguém sonhar. Você não sonha porque quer, acontece. E o jovem aqui sonhou os sonhos de Deus. Ele não pediu para sonhar. Você nunca imaginou de estar aqui, pastor Joelson. Porque eu conheço a sua história. Mas Deus sonhou algo lindo para o Senhor. E o Senhor, sem querer sonhar, acabou sonhando os sonhos dele. O que aconteceu? Uma tempestade de perseguição, que eu lembro. Queriam te matar, meu irmão. Mas o que foi que o Senhor fez? Nada. O Senhor não fez nada. O Senhor simplesmente acompanhou e passou a sonhar os sonhos que Deus sonhou para o Senhor. O Senhor imaginado estar aqui? Nunca, jamais. Mas quando a gente sonha os sonhos de Deus, a gente é, como a Bíblia diz, levado pelo Espírito Santo, que ninguém sabe o caminho, nem de onde vem, nem para onde vai. Porque aqueles que são chamados pelo Espírito Santo são guiados por Ele. Então, a partir de hoje, não se planeje como se a sua vida fosse de acordo com a sua vontade. Por quê? Porque do coração do homem vem os seus planos. Mas a resposta certa vem dos lábios. Olha para quem está do seu lado, para ver se ele entendeu alguma coisa. Diga assim para ele, olha, você pode até planejar a sua vida. Diga. Isso é do seu coração. Mas a resposta certa vem dos lábios do teu Deus. E eu digo isso por quê? Porque talvez os teus projetos do teu coração seja isso aqui. E a Bíblia me ensina que os meus pensamentos é pequeno comparado dele. O meu caminho é pequeno, é baixo comparado dele. Eu e você vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas o Senhor vê o teu futuro, vê além. Levanta a mão porque eu vou profetizar de olho aberto nessa noite. Se prepara porque Deus vai te levar além daquilo que você vai. Ei, a Bíblia diz que Ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ei, agarra esta profecia, tu vai voar nas asas do Espírito. Cheira, manda labácia. Diz para quem está do seu lado, cola em mim, porque daqui para o futuro você não sabe quem eu serei. Diga-me assim, cola em mim. Que linguajar estranho, né? Diga-me assim, diga de novo, diga, cola em mim. Porque hoje eu sou esta pessoa que você está vendo. Mas amanhã eu posso estar em outro lugar. E servir de ponte para abençoar a tua vida. Repita após mim, Ele faz infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos. Então isso quer dizer que vale a pena sonhar os sonhos de Deus. Eu aprendi algo com Tiago, se não me falha a memória, é Tiago, que diz assim, fala algo sobre amanhã. Aí diz o quê? Se Deus quiser. Por quê? Porque eu planejo a minha vida. Porque quem não planeja ou quem não se planeja é desorganizado. Você pode se planejar, mas tenha a ciência e o entendimento de que eu posso me planejar, mas se Deus quiser, eu farei. Se Ele não quiser,
nada vai acontecer. José tem um sonho. Quando ele conta o sonho do sol e a lua, o que acontece? Os seus irmãos se enfurecem de ira contra ele. Mas o jovem não tem culpa de nada. Aí alguns pregadores dizem assim, mas o jovem era fofoqueiro. Os irmãos não podiam fazer nada de errado, porque ele ia contar. Era fofoqueiro. E por isso que os irmãos queriam matar, esganar o garoto. Mas na verdade, não era porque o garoto, não é que era fofoqueiro. Ele só não controlava a língua. O que via, contava. Mas ele contava tudo aquilo que os irmãos faziam de errado. E o problema está aí. Mas na verdade, o ódio dos seus irmãos era porque ele tinha sonhado. E o pai, Jacó, entendeu os sonhos de Deus na vida do garoto. Vê só, entre tantos irmãos, Deus escolhe o garoto para sonhar os sonhos de Deus. E o interessante é que perseguiram o garoto porque foram para um certo local, aí o pai disse assim, olha, leva a marmita aqui para os seus irmãos, com certeza ele deve estar com fome. Com certeza eles devem estar com fome. Deus sabia, irmãos, Deus sabia sim ou não, que se o garoto fosse levar comida para os seus irmãos iam colocar ele na cisterna. Sim ou não? Fale com firmeza, querido. Duvidou de novo, né? Sabia, porque Deus é onisciente, sabe por antecipação aquilo que vai acontecer. Então Deus sabia. Por que Deus não proibiu? Ninguém sabe responder. Por que Deus não proibiu? Ninguém sabe responder. Porque se Deus te disser o que vai fazer na tua vida, tu vai atrapalhar. É por isso que Deus não fala para ti. Se Deus dissesse o que Deus iria fazer na vida do pastor Paulo, ele iria atrapalhar. É por isso que Deus não disse. Aí ele foi como cego no tiroteio. Porque é aí onde está a beleza da coisa. Deus disse o que para Abraão? Abraão, sai da tua terra, do meio da tua, para uma terra que eu te mostrar. Deus mostrou a terra? Qual é? Saia às cegas. Por que Deus faz isso? Porque se Deus lhe disser, tu vai confiar na força do teu braço. E ninguém chega em Canaã pela força do seu braço ou pela sua sabedoria. Porque se for assim, você vai ficar só dando voltas. E Deus não quer que você dê voltas. Deus quer que você chegue no alvo. Deus quer que você chegue no alvo. Deus quer que você chegue no alvo. Você está entendendo? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus não diz nada para o garoto e nem pede acontecer. Por quê? Porque nós temos um problema. Nós só conseguimos ver Deus quando tudo é bonança na nossa vida. Mas Deus está nos explicando nessa noite para que você enxergue Deus em meio à tempestade. Para que Deus faça com que você enxergue em meio às turbulências da vida. Em meio às tribulações, em meio às percas. Porque é difícil, mas aí é onde Deus está. Às vezes aquela bonança toda, aquele presente todo, Deus não está nele. Sentiu? E às vezes aquilo que você vê, que parece que está tudo o contrário, Deus está. Uma tempestade se levanta, está todo mundo no barco. O que acontece? Jesus está à dor? Eu te pergunto, naquela época não existia aqueles remedinhos que dá para a gente apagar, assim, não existia naquela época. Então, que sono era esse que Jesus estava ao ponto do barco estar quase quebrando no meio e ele não se acorda? Cá para nós, ele estava acordado. Vamos ser sinceros, não existe um negócio desse. Só se ele tivesse tomado, né, aqueles remedinhos que eu não sei nem o nome, como é? Diazepam, tem um mais forte. Como é o nome? Rivotril. É por aí. Mas ele não tomou nada disso, irmão.
não é pecado que eu vou dizer. Quem concorda comigo que Jesus estava acordado? Diga amém. Foi meio fraco, viu? É questão de lógica. Olha, aí a Bíblia vai dizer o quê? Que os discípulos estavam no barco pensando que ia morrer. Pensando que ia morrer. Então eu lhe pergunto, lhe trago uma reflexão. Pedro e os demais eram pescadores, sim ou não? Experientes, de anos de pesca. Aí como é que uns pescadores de anos estão dentro de um barco, a tempestade, que não era a primeira que eles enfrentavam, né? Está balançando o barco e eles pensam que vai morrer. Então, primeiro ponto, aquela tempestade era diferente de todas que eles já tinham enfrentado, sim ou não? Questão de lógica. Segundo lugar, Jesus não estava dormindo, ele estava acordado quietinho ali e deixando, pode falar assim, não linguagem assim, o pau quebrando. No barco, a onda quebrando o barco, irmão, porque para uns pescadores experientes pensar que vai morrer, a coisa estava feia. Raciocínio lógico, sim ou não? Lógico. Jesus estava, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, mas na verdade ele estava acordado, quietinho ali, ouvindo tudo acontecer. Tudo acontecer. É tanto que os discípulos falam com Jesus e indagam ele: Mestre, mestre, não te importas que morramos? Pegou? Espera aí, o senhor não está nem aí se o barco afundar? Aí Jesus levanta, dá aquela despreguiçada e diz: homens de pouca. Olhe o medo que Jesus estava do barco afundar. Jesus poderia ter evitado com que tudo aquilo acontecesse. Assim como Jesus poderia ter evitado com que Lázaro fosse morto. Porque o aviso chegou a Jesus 2 dias antes. E disseram para Jesus: olha, o teu amigo Lázaro está enfermo, não estava morto ainda. Então, se Jesus saísse, porque era bem pertinho, questão de bem pertinho, quilômetros, dava para vir a pé. Se Jesus tivesse saído de onde estava, e tivesse ido até onde Lázaro estava, de doente ele ficava são, não chegava nem a morrer. Por que Jesus demorou mais 2 dias para chegar? Você sabe? Não dá para entender, não é isso? É isso que Deus quer, e é a beleza do projeto de Deus na minha vida e na sua vida. Não dá para compreender Deus, porque no momento em que você compreender Deus, Ele deixa de ser Deus, porque Deus é incompreensível. Os planos dele é mais altos, os caminhos dele é mais alto. O que Deus planejou para a minha vida e para a tua vida é mais alto. O que Deus planejou para a tua vida é mais alto. O que Deus sonhou para a tua vida é muito mais do que aquilo que você já pediu, já sonhou na sua vida inteira. Agora, por que não acontece do jeito que você quer? É porque do jeito que eu quero, do jeito que você quer, só vai dar errado. Então, o que é que eu faço, Esaú? Descansa no Senhor, deleita nele, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então é isso que Deus está dizendo nessa noite. Não é do teu jeito, porque o teu jeito vai dar errado, porque crente é apressado e apressado come cru. Espera com paciência no Senhor teu Deus, e Ele vai ouvir a tua voz e o teu clamor. Repita após mim: eu preciso esperar confiando no Senhor. Porque tem muita gente que espera sem paciência. Sem é muito, né? Sem paciência. Tem muita gente que espera no Senhor sem paciência. No Salmo 70, apressa-te, ó Deus. Eu estou aqui esperando porque não tem jeito, mas se tivesse eu fazia. Apressa-te, ó Deus. É ou não é, crente? Crente é apressado. Foi por isso que Sara, juntamente com Abraão, gerou todo esse problema que até hoje reflete. Por quê? Porque a imprudência causa consequências que podem refletir por toda uma
vida inteira. Então, cutuca o irmão, dá um toque no cotovelo assim, sem doer, e diz assim: tenha paciência, porque apressado come cru. Por que Jesus não foi quando recebeu o recado? Por que Deus não evitou que José fosse levar comida para os seus irmãos? Simples. Curar uma dor de cabeça, até um anador cura. Curar uma febre, até um dipirona cura. É ou não é? Curar uma inflamação, até a amoxicilina cura. Mas depois de 4 dias de morto, olhar para a turma e dizer: remova a pedra aí, porque eu vou chamá-lo, só ele. Ei, você não entendeu ainda a profundidade da coisa. É isso que Deus está querendo dizer com toda essa explicação para a tua vida nessa noite. Se você é crente, pega o que Deus está dizendo, pega a visão, como diz. Olhe, Deus não demora de jeito nenhum e nem chega atrasado. Ele só chega na hora certa. Então, olhe, bota a mão no ombro do irmão que está falando comigo assim, faz assim um afago de mim assim. Então sossega, ele sabe o que está fazendo. Deixa o pau quebrar mesmo. Ele está no controle. Ele está no controle. Ele está no controle. Você viu o barco afundando? Você leu que o barco afundou. Por quê? Porque Jesus estava no controle. Jesus estava no controle. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. O processo é doloroso, mas o propósito é maior na tua vida. Eu não sei o que você já passou para chegar até aqui. Eu sei o que ele já passou, juntamente com ela. Eu sei um pouco das humilhações que meu pastor já passou, por ser filho de pastor. Porque todo mundo dizendo: está aí, está subindo porque é filho de pastor. E ele nunca sonhou. Eu conheço ele desde quando eu tinha 16 anos. Ele nunca sonhou em ser o que é hoje. Mas quando Deus quer, ninguém pode impedir. Guarde esta palavra no teu coração. Quando Deus quer, ninguém pode impedir. José é colocado, e nós vamos já para o final. José é colocado numa cisterna. Depois Rubens manda tirá-lo. Por quê? Fazer um negócio desse com o nosso irmão. Que armada é essa? Os irmãos entendem esse linguajar. Que armada é essa? Que armada... Que negócio feio é esse? Nordestino, crente. Que negócio feio é esse? O que é que vai acontecer? O que é que vão dizer? Os próprios irmãos mataram. Não, tira ele da cisterna. Quando tira ele da cisterna, aí vem os mercadores de escravos. Os ismaelitas, aí pega, compra o garoto e leva para onde? Para o Egito. Agora olha que coisa linda. Não, eu não vou dizer isso agora não, porque senão finaliza a mensagem. Olha que coisa... Porque a gente vai andando nesse veículo. Diga bem assim, olha, eu estou andando no veículo de Deus. Depois você vai entender que veículo é esse. Aí, compra ele como escravo. Leva ele para o Egito. Quando ele está lá no Egito, colocam ele lá, aí Potifar pega o garoto e coloca dentro da sua casa. Olha, cuide de tudo isso aqui. Vá. Aí, de repente, Potifar dá liberdade ao garoto, mas com a rédea aqui, curta. Mas aí é tão interessante que a Bíblia vai dizer que Potifar começa a perceber que tudo que colocava na mão do garoto prosperava. Tudo que o garoto tocava, prosperava. Potifar era um ímpio, egípcio, mas ele estava reconhecendo que o garoto tinha algo de especial. Mas o garoto era escravo. Não importa a condição
ou o local que te coloque, aonde você colocar, se tu tiver emuná, prosperará em nome de Jesus de Nazaré. Porque o lindo da história não é estar dentro de casa, é estar no pasto. Ninguém vai me ver porque eu estou fora do local onde o sacerdote está. Não se preocupa, escrito está em Provérbios que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele está te vendo, Ele está te vendo, Ele está te vendo. Isso é algo lindo que se fosse você, eu levantava as duas mãos para tomar posse. Porque Deus está dizendo o seguinte: não importa onde você está ou onde te colocaram, se Deus tem um projeto na tua vida, Ele vai te buscar, Ele vai te buscar, Ele vai te buscar. Mas pregador, tem tanta gente melhor que eu, forjado em batalha, robusto, grande. Ei, quem disse que Deus olha para a aparência? Mas irmão Esaú, mas tem tanta gente com mais capacidade do que eu. Ei, quem disse que eu e você vence as nossas guerras pela nossa capacidade? Quem disse isso? Mas tem tanta gente na minha frente. Tem. Penina tinha meio mundo de filho. Sim ou não? Eu lhe pergunto, na Bíblia, a Bíblia tem 31.173 versículos, 23.214 no Antigo, 7.959 no Novo. Deu para entender? 31.173 versículos, 23.214 no Antigo, 7.959 no Novo. Agora entendeu? Mais ou menos. 1.189 capítulos, 929 no Antigo, 260 no Novo. Entenderam? Eu lhe pergunto, dentro dos 66 livros da Bíblia, e de tudo isso que eu falei, você encontra pelo menos um nome de um dos filhos que Penina teve? Me diga aí algum crente, conhecedor da palavra. O nome de um dos filhos, um só. Eu só quero um. Tem? Na Bíblia tem? Não, na Bíblia não tem. Mas ela irritava Ana, porque ela podia ter filhos, e Ana cutuca de novo, já sabe como é. Diz para quem está do seu lado: o que é teu está guardado, confia. Diga para ele assim, ou para ela, diga assim: confia, o que é teu está guardado. Deixa quem quiser passar na tua frente, o que é teu está guardado. Cutuca de novo e deixa quem quiser passar na tua frente. O que é teu está guardado. Eu sinto essa palavra, irmão. É uma noite profética para tua vida. Tu vai sair daqui diferente, crente. Não é porque eu estou aqui, não. É porque o Espírito Santo de Deus vai transformar o seu entendimento. Irritava todo santo dia. E Ana ficava angustiada. Isso é normal. Fale comigo, isto é o processo. Diga, isto é o processo. Processo doloroso. Mas aí um belo dia ela vai, e aí ela vai com um propósito no coração diferente. Ela diz assim: olha, se o Senhor me der um filho, eu devolverei ele novamente. E eu prometo que na cabeça dele não passará navalha, que ele não vai comer isso, não vai comer aquilo, que ele vai ser assim, vai ser assado. Eu não entendo que é assado, né? Dentro do contexto dá para entender, não é possível. Quando ela vai nesse propósito para o templo orar, aí começa a falar, mas aí ela não mexe, não fala, não sai som, ela só mexe com os lábios. O sacerdote olha, já velho, né? Bom de tomar conta dos próprios filhos. Aí vai, olha para ela e diz assim: está embriagada, mulher? Se ela fosse uma crente linguaruda, ela dizia assim: eu não estou embriagada não, mas os seus filhos, só o sangue. Mas ela era crente, cheia do Espírito Santo. Ela diz: não, a tua serva está amargurada. Está clamando aqui já faz tanto tempo por uma bênção. Aí o sacerdote diz assim: então que o Senhor te conceda a sua petição. Tá? Na Bíblia,
tem o nome do filho de Ana. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Como é o nome do filho de Penina? Sebastião? É clandestino. Oh. É isso que Deus está falando para nós nessa noite. O projeto de Deus na sua vida é muito maior do que o que você já imaginou na sua história acontecer. Não importa quem passou na tua frente, o que é teu está guardado. O interessante é que José está lá na casa de Potifar. Potifar percebe que tudo que o garoto topa prospera. Aí ele faz o quê? Entrega tudo na mão do garoto. Porque o garoto inspirou confiança. Quem tem emuná inspira confiança. E as pessoas que não servem a Deus reconhecem que aquele que está ali é um homem e uma mulher de... Quando ele passa, Elias passa, a mulher e o marido dizem assim, olha, a mulher diz, marido, verdadeiramente este homem que está passeando por aqui é um homem de... Quem é você fora desse lugar? Quem é você na escola, na faculdade, no seu trabalho? Quem é você? Porque aqui dentro você é o que nós estamos vendo. Mas quem é você de verdade? Quem é você? Quem sou eu quando ninguém vê? Quem sou eu fora dos bastidores, como diz? Por trás da cortina, aonde ninguém vê. Porque José estava sozinho dentro da casa e a mulher do dono, do patrão, assediou ele de forma absurda. Todo santo dia, cantando o garoto. Mas ele se manteve fiel. Porque ele não se importou, né? Peraí, ninguém está me vendo, eu posso e vai ficar por isso mesmo. Esse é o problema de quem tem fé e não tem emuná. Você vê ou conhece muita gente que passou por isso e acabou desfalecendo, sim ou não? Na internet, olha. Tem fé? Tem fé? Falta fidelidade, leal, confie para com o seu Senhor que está vendo todas as coisas. Para Deus, não importa se você só tem fé. Não, Deus quer, a Bíblia diz o quê? Eu não quero um sacrifício, mas quero obedecer. Quem tem emuná é obedecer. Porque não adianta você dizer, eu tenho fé, e só fazer aquilo que é errado. Eu e você vamos para o win, se isso acontecer até o final da nossa vida. Eu preciso ser diferente do mundo, porque o mundo tem fé. O diabo diz aí, o diabo crê que isto é... Mas quem é ele? O diabo. Deu para entender? Você não somente tem que crer, você tem que ter fidelidade para com o teu Deus que está olhando para você todo santo dia. Porque José poderia desarnar ali com a mulher do seu patrão, mas ele se manteve puro e disse, eu não posso fazer isso com o meu Senhor que me confiou todas essas coisas. A única coisa que ele não me confiou foi a ti, mas o resto está sob o meu comando. Eu não posso fazer isso com ele. Porque primeiro, eu tenho lealdade a quem me colocou dentro dessa casa. E segundo, eu tenho Deus na minha vida. Mas isso impede
com que você seja caluniado? De jeito nenhum. Isso nunca vai impedir com que você seja caluniado. Porque faz parte do processo. Potifar chega, ela está com a roupa do garoto na mão, um manto do garoto na mão. Potifar, oxente, o que foi que aconteceu? Porque com certeza ela fez aquele labafero. Não sabe o que é labafero? Aquele alvoroço. Né? Ai meu Deus, ele tentou me agarrar, isso e aquilo outro. Aí chega, manda chamar Potifar. Potifar chega, o que foi acontecer, mulher? Ai, o garoto tentou me agarrar, eu lutei com ele no braço, ele pegou, correu e eu ainda segurei o manto dele. Está aqui como prova. Se fosse você, seja sincero, você acreditava em quem? Uma prova na mão. Vamos ser sinceros. A mulher está correta. E o garoto foi o assediador da mulher. Mas Potifar olha assim, pega o garoto e coloca na prisão do Egito. Mas Potifar sabia que o garoto não tinha feito. Está entendendo? Potifar sabia. Mas coloca o garoto na prisão do Egito, porque era a mulher dele que estava dizendo que o garoto tinha assediado. Mas o garoto, mais uma vez, é transferido para uma prisão. E no tempo todo ele não deixa de ser escravo. O garoto está na prisão do Egito. Só que aí, o copeiro olha para o garoto e vê que o garoto é diferente também. Ei, tem alguma coisa de diferente nessa história. Porque, primeiro, o garoto é escravo o tempo todo. E aonde coloca o garoto, ele prospera. Tem alguma coisa diferente nesse garoto. Ou não é, meu pastor? Aonde coloca o garoto prospera. Calunia o garoto e o garoto prospera. Porque ele foi caluniado de assediador. Então, pega o garoto, coloca na prisão do Egito e o garoto prospera. Então, quer dizer que o garoto não está errado. Deu para entender o processo? Quem sonha os sonhos de Deus, que passa, é caluniado, é difamado, é chamado de ladrão, de não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê. Mas eu vou liberar uma palavra para os senhores, para a coordenadora e para os demais que têm os sonhos de Deus na vida. Que têm os sonhos de Deus na vida. Não importa o que vão falar de você. Não importa quantas pessoas vão se levantar contra a sua vida. Não importa. Olhe bem para esse nego aqui. Isso vai acontecer na sua vida se você sonhar os sonhos de Deus. Mas guarda o que eu vou te dizer. Tudo isso é fichinha para o projeto que Deus tem para realizar na tua história. O copeiro olha assim e vê o proceder do garoto, a forma como o garoto se porta, porque quem tem emuná é diferente. Quem tem emuná é diferente, inspira confiança nas outras pessoas. O copeiro olha assim e diz assim, é um prisioneiro aqui, mas o jeito dele é tão diferente, a forma como ele se porta é tão diferente, que eu vou fazer o seguinte, tome conta de todo mundo que está aqui dentro da cadeia. Tome conta de todo mundo aqui, comande isso aqui. Aí o copeiro vai ter um sonho, o padeiro vai ter um sonho. E aí, crente, você sabe interpretar? Aí ele disse, se o Espírito do Senhor me der, eu interpreto. Ele vai dizer o seguinte, olha, você vai morrer. Está escrito ou não está, irmão? É uma mensagem que só Jesus, né? Você vai morrer. Eu não quero nem imaginar aqui como foi a reação do padeiro, né? Fazendo ali o seu pão de milho, soltou na hora. Como é? Eu vou morrer, que foi que eu fiz demais? Vai morrer. E eu, copeiro, tu vai voltar à sua posição de outrora diante do rei. Menino, foi pouco tempo. O copeiro volta à sua posição diante do rei Faraó. Olha que interessante.
José continua lá dentro. Aí o copeiro volta, e quando o copeiro está lá trabalhando novamente, na sua posição de outrora, Faraó teve um sonho. Faraó teve um sonho. A história começa com um sonho e termina com um sonho. Faraó teve um sonho, aí ele chama os magos dele e diz assim: olha, eu tive um sonho assim, 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 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas cheias, 7 espigas mirradas. Me diga a explicação. Ninguém soube dizer. Aí o copeiro disse assim: meu senhor, tem um jovem lá na prisão que é diferente. É tão diferente que eu peguei e dei para ele tomar conta de tudo lá. Ele interpretou o meu sonho, interpretou primeiro o sonho do padeiro, disse que o padeiro ia morrer, morreu mesmo. E disse que eu ia voltar diante do Senhor, a minha posição, e eu estou aqui. Mande chamá-lo. Quando José chega, olha, um garoto, vixe Jesus, chega diante já surrado, irmão. Leva para ali, leva para acolá, né? Leva para ali, leva para acolá, bota ali, tira, bota em outro canto, é caluniado, chega, difamado, chega, entendeu? Parecia uma peteca de mão em mão, entendendo? Mas aí a Bíblia diz que Deus estava com José. É o detalhe da história, é o detalhe da história. Aí Faraó traz ele à sua presença. Aí ele diz assim: eu tive um sonho. Eu tive um sonho. Voz diga. Eu sonhei com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Parece coisa de filme, né? 7 vacas, 7 espigas cheias e 7 espigas mirradas. Conte-me, filho, o que significa isso? José olha para ele e diz assim: meu senhor, se o Espírito Santo me der, eu falo. Diga, meu filho, diga. 7 anos de bênção e 7 anos de luta. Faça o seguinte: para se precaver, prepare um local, forneça tudo que for de alimento para se preparar para o dia da tempestade, o dia da seca, o dia da pobreza. Quem vai fazer isso? Você, ao qual habita o Espírito de Deus. Você lembra do veículo que eu disse, e eu finalizo agora? Lembra do veículo que eu disse que a gente estava dentro de um veículo de Deus? Soou meio estranho, né? O pregador chega aqui de Santana, carrapicho. Ele diz assim que eu estou dentro de um veículo de Deus. Que veículo é esse, minha gente? Não é a carroça de Elias. Porque ela só veio, levou e subiu. O veículo de Deus, você vai entender agora. Lembra que eu disse a você que Deus é onisciente? E perguntei sim ou não, vocês responderam sim. Ele sabe o que vai acontecer. Vocês lembram que o porquê que eu disse assim? Por que Deus não proibiu com que José fosse levar comida para os seus irmãos? Vocês lembram disso? Lembram. Pronto. Qual é o veículo de Deus? Simples. Se Deus tivesse proibido José levar comida para os seus irmãos não teriam colocado na cisterna. Se seus irmãos não tivessem colocado na cisterna, Rubens não mandaria tirá-lo. Se Rubens não mandasse tirá-lo e ele morresse lá, ele não teria sido comprado pelos ismaelitas. Se ele não fosse comprado, ele não teria ido parar na prisão do Egito. Se não tivesse na prisão do Egito, Potifar não teria pego ele e colocado em sua casa. Se Potifar não tivesse colocado José em sua casa, ele não teria sido caluniado. Se não fosse caluniado, não iria parar na prisão do Egito. Se não parasse na prisão do Egito, não interpretaria o sonho do copeiro. Se não interpretasse o sonho do copeiro, o copeiro não voltaria à sua posição diante de Faraó. Se o copeiro não estivesse lá, não ouviria o sonho que Faraó teve. Se Faraó não tivesse o sonho, José não tinha sido governador do Egito. Ei, fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé. Se você entendeu esta palavra, levanta as 2 mãos e já comece a agradecer pelo que Deus está projetando para este congresso nessa noite.
Feche os teus olhos nesse momento. Adore a Deus por um minuto. Já começa a agradecer a Ele pelo que Ele vai fazer, pelo que Ele já sonhou para a tua vida. Ele é grande, é grande, é grande. Eu sei que o processo é doloroso, mas o projeto de Deus é maior. Não compreendo os teus caminhos. Conhece, ensina. Louve, meu filho, louve. Cante, 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 ensina. Mas te darei a minha canção. Isso é emunai. Doces palavras te darei. Isso sentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Vai, José, vai, José. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa. É muito sofrimento, As águas da sorte, é calúnia, desesperado eu te busco. é cisterna, Frenético acredito é traído. que a visão da tua face Mas os sonhos de é Deus, tudo o que eu preciso. E te direi diga, que vai valer a pena, profetiza vai valer a pena, mais forte. vai valer a Pena mesmo. sei que vai, Oh, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. hoje, pastor Joelson, meu pastor, eu entendo todo o processo de Deus na vida dos senhores. Eu tentava entender o porquê de tanta perseguição na tua vida. Acredita, mesmo sem o Senhor nem perceber, eu em casa, meu Deus, o que é que esse homem está fazendo de errado para ser tão massacrado injustamente? Mas eu estou vendo aqui o que era. Eu estou vendo aqui o que era. É debaixo de mim. Eu estou vendo, meu pastor, o que era. Eu estou vendo, agora eu entendo todo o processo. É preciso ser muito crente, é preciso ter emuná na vida para compreender sem entender o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.